estar ministrando a palavra. É a minha querida esposa. O pastor Paulo Monteiro de Mello, quando ele estava ministrando na rádio, ele falava assim: minha querida esposa Sibéria, minha querida linda esposa Célia com Jardim. Vamos sair para nos orar agora. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu sou grato, Senhor, pela vida da minha esposa. Possa estar usando, Senhor, os seus lábios, ó Pai, e tu venhas repartir com ela da tua unção, graça e sabedoria. Fala com a tua igreja, Senhor, e que o teu nome seja assim, louvado e agradecido. No nome de Jesus, nós te agradecemos e oramos, Pai. Amém. 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 Obrigado. Deus abençoe a todos. Podem se sentar. Amém. Nós somos gratos ao Senhor por estarmos mais uma vez na presença do Senhor, né? Por estarmos mais uma vez. Eu sempre penso assim, quando nós estamos na presença de Deus, não é para nós apresentarmos um culto, mas é para nós apresentarmos o culto ao Senhor. É como se fosse o nosso último culto. Então nós temos que oferecer o nosso melhor, oferecer as nossas vidas em adoração, em louvor, em gratidão ao Senhor, por tudo que Ele já fez por nós. Que seria de nós se não fosse essa graça poderosa do Senhor em nossas vidas? Como diz o louvor, não é pelo que fiz e nem pelo que sou, mas é pela graça, tudo pela graça do Senhor. Glória a Deus por isso. Se não fosse essa graça, nós realmente não estaríamos aqui. Amém? Amém. Nenhum de nós seríamos merecedores de estarmos sentados nessa cadeira para louvar a Deus, para adorar o Senhor. Mas é pela graça do Cordeiro que Ele nos fez dignos. Amém. Glória a Deus. Ele nos fez dignos para estarmos aqui. Nós somos justificados pela fé, pelo sacrifício justo do Senhor Jesus. Aleluia. É isso que nos faz dignos. É isso que nos faz santos, prontos para adorarmos ao Senhor. E quando nós nos arrependemos das nossas falhas e fraquezas, das nossas mazelas, o Senhor então olha para nós como se ainda bem que é a mesma assessora aqui. Assessora forte na igreja. O Senhor olha para nós como se nós nunca tivéssemos pecados. Pela graça. Essa graça nos torna limpos todos os dias. E a palavra diz que Deus é santo, Ele não suporta o pecado. Mas quando Ele olha para nós, pecadores lavados no sangue do Senhor Jesus, então Ele nos vê limpos, como se nós nunca tivéssemos pecados. Isso é a graça. Amém? Você está coberto pela graça, lavado pela graça do Senhor Jesus. Gente, isso é tremendo. Porque quando nós olhamos para nós, você fala: meu Deus, tem dia que nem você suporta olhar para você no espelho, né? Às vezes você faz coisas que você mesmo abomina, que você mesmo detesta aquilo que você fez. Você sabe que não é certo, sabe que foi errado. Então você fala: olha, que raiva de mim, por que eu fiz isso, né? Será que isso aconteceu comigo? Será que foi só comigo que isso já aconteceu? Acho que não, né? E aí você começa a perceber o que é a graça do Senhor em nossas vidas. Glória a Deus. Nós temos pensado sobre isso, vivido isso, se divertido comigo, e Deus tem ministrado nossos corações. Amém? Amém. Nós vamos falar um pouco da palavra do Senhor, vamos compartilhar aquilo que o Senhor já tem falado conosco. Amém? Vamos compartilhar. Obrigado. Nós vamos compartilhar com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo 38, versículo de número 18. Gênesis 38. Nem preciso contar para vocês que eu estou brigando nos olhos, né?
Eu brigo com ele, ele briga comigo, eu tenho que, né? Eu preciso dele, ele precisa de mim. Nós estamos aqui numa guerra, mas estamos indo. Oh Pai, glória a Deus. Quero abrir aqui nessa tradução. Você tem abrido porque está ali. Gênesis 38, 18. Paciência comigo, o celular está levemente travando. Deixa eu ler para os irmãos, depois eu acompanho nessa tradução. Então ele disse que o penhor é que te darei. E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o seu cajado, e o cajado que está em sua mão, o que ele lhe deu. E possuiu-a, e ela concebeu dele. Amém? Irmãos, eu li a palavra, mas eu me lembrei de algo que eu quero orar com vocês antes de pregar. Eu quero, já volto a palavra, mas eu quero que você fique de pé agora. Se não puder ficar de pé também, não precisa, pode orar sentado. Eu quero que vocês orem comigo, levantando um clamor pela vida do meu irmão, José Carlos. Acho que a maioria na parte dos irmãos conhece, os mais antigos, né? Conhece meu irmão. O que aconteceu? Ele está com diabetes. E ele pegou um fungo na unha e entrou uma bactéria pela unha, está subindo pé acima, e o pé está inchado, está inchando a perna, e aí enfim, a bactéria está subindo. E nós queremos orar agora e cancelar isso em nome de Jesus. Amém? Você tem fé para isso? Amém. Você é a igreja do Senhor? Você foi chamado por Deus? Amém. Então tenha essa convicção. Nós temos o poder de cancelar o mal na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pela graça, pelo poder da graça, nós vamos cancelar agora esse mal em nome do Senhor Jesus. Deus, é na autoridade do nome santo do Senhor Jesus que nós continuamos em sua presença. E agora, Pai, nós queremos colocar a vida do meu irmão José Carlos, Senhor, em sua presença, Pai. Meu Deus, nós colocamos a saúde dele em tuas mãos. Deus querido, é na autoridade do desse nome santo e tremendo que nós cancelamos agora todo o poder da enfermidade, todo o poder da enfermidade. Meu Pai querido, nós cancelamos agora. Nós decretamos, Senhor, que todo o poder do mal bate as trevas agora, na autoridade que é o nome do Senhor Jesus. Nós ordenamos toda dor, toda infecção, todo mal, todo fungo, toda bactéria, seja cancelada agora, seja morta. Nós amaldiçoamos agora o poder dessa enfermidade e ordenamos agora perca força na autoridade que é o nome do Senhor Jesus. Nós ordenamos o milagre na autoridade do nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus Pai, nós oramos dizendo amém. Amém, irmãos? Como igreja do Senhor, nós estamos declarando o milagre em nome de Jesus. Deus. Pode se sentar. Oi? Orar pelo João? Orar pelo João. Amém. Pastor Gil, vem orar pelo João. Estenda suas mãos e sentindo onde está o João. Estenda suas mãos para lá e declare uma cura. Cancele o mal. Diga: mal, eu te destruo na autoridade do nome do Senhor. Enfermidade, eu te destruo. Ordeno em nome de Senhor Jesus, nós nos levantamos, Senhor, como igreja, mais uma vez em oração, Senhor, guerreando no mundo espiritual, Senhor Jesus Cristo, para declarar, Senhor Jesus Cristo, que o diabo não tem ação nenhuma na vida do João. E nós declaramos, Senhor Jesus Cristo, que ele será curado, ele será sarado, Senhor Jesus Cristo, pelo poder do teu nome, pelo poder do seu sangue, Senhor. Nós declaramos que nós
isso aí. Amém? Não esqueça nunca que você é a igreja santa, igreja imaculada, povo comprado por um alto preço, sacerdócio real, povo amado de Deus. E quando você declara, Deus faz para a glória do nome dele. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Nessa noite eu quero falar sobre a história de Tamar, Judá e Tamar. Diga que eu quero que você participe comigo, pregue junto comigo, tá bom? Amém? Diga comigo, Judá e Tamar. Judá e Tamar. Diga comigo, uma história triste, Uma história triste, que teve um final feliz. teve um final feliz. Glória a Deus. Amém? Uma história triste que teve um final feliz. E eu quero ir além, quero dizer para vocês: os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Os planos que Deus tem a nosso respeito, eles não podem ser frustrados. Digam amém. Amém. Amém, aleluia. Então nós vemos essa história, uma história um tanto conhecida. Aí nós vamos hoje, digamos que refrescar a memória dos irmãos a respeito dessa história. Nós sabemos que Judá era filho de Jacó. Amém? Judá era filho de Jacó. E Jacó, antes de morrer, liberou uma palavra sobre a vida de Judá. Jacó liberou uma palavra sobre a vida de todos os seus filhos antes de morrer. Antes de morrer, então, ele reúne os filhos e libera uma palavra de poder e autoridade sobre a vida dos seus filhos. Há um tempo atrás eu falei aqui sobre a vida de Issacar, né? Um tanto interessante, um tanto engraçado. A bênção, a palavra que Jacó liberou sobre a vida de Issacar. Mas hoje não é sobre Issacar que eu quero falar. Hoje eu quero falar sobre Judá. E a palavra diz então que depois que Jacó morre, Judá, ele tem uma direção ele toma uma decisão de sair da casa do seu pai e ir para outros lugares, para outras terras. E a Bíblia diz que ele chegou a um determinado lugar, ele conheceu a sua esposa, Judá casou-se e ele teve 3 filhos. Amém? Quantos filhos? 3. Judá casou e teve 3 filhos. O primeiro filho se chamou Er. O segundo filho se chamou Onã. E o terceiro filho se chamou Selá. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre esses filhos aqui, para você poder entender a história de Tamar. Falei alguma besteira aqui, gente? Por favor, me corrija. Às vezes a gente troca a bola, né? Eu já troquei algumas bolas, já pregando, já troquei o nome das pessoas, enfim. Mas qualquer coisa, você, por favor, não me deixe só a besteira. Me alertem aqui, tá bom? Combinado? Então nós vamos falar um pouco sobre essa história. E a Bíblia diz que é o primeiro filho de Judá, então ele se casa com Tamar. A palavra diz que Judá, ele vem e se casa com uma cananeia. E não era aquele plano de Deus, ele casar com uma mulher que não fosse da sua linhagem. Mas amém, ele se casou com essa mulher, ela teve 3 filhos, e nós vamos falar um pouquinho sobre esses filhos. Então, Tamar, ele se casa com Tamar, e a Bíblia diz que ele era um cara muito mau. Para quem conhece a história, sabe aquilo que nós estamos falando. Ele era um cara que não queria fazer a vontade de Deus, ele era um cara que não queria fazer nada que Deus tinha como um propósito para a vida familiar, né, para a hierarquia familiar. Nada daquilo que Deus tinha como um propósito para ele, para a família dele, nada disso ele queria fazer. Ele começou a fazer tudo errado. E a Bíblia diz que ele foi um homem tão mau que Deus o matou. Deus ficou tão irado com ele que Deus fulminou ele e ele morreu. Uma das causas que ele morreu foi porque ele não queria continuar a sua linhagem. Ele não queria continuar a linhagem do seu pai, a linhagem que Deus
eu quero ler com vocês aqui em Gênesis 49, 8 e 9. Já volto lá onde nós estávamos. Amém? Gênesis 49. E 9, são os versículos que nós vamos ler. Fala sobre a promessa, sobre a palavra que o pai dele liberou sobre a vida dele. Vamos ver ali. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. 9. Judá é um leãozinho da presa, subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Amém? Então o pai dele faz para ele, libera sobre a vida dele uma palavra, e você vai ver que toda a história dele segue-se através dessa palavra, tá certo? E aí o que acontece? O filho, ele certamente pensou: esse negócio foi de Deus do meu pai, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou fazer isso, não quero seguir isso, e foi para outro lado. E a Bíblia diz que por não querer da descendência, continuar na descendência do seu pai, ele então tinha relação com a sua esposa, mas ele despejava na terra, ele ejaculava na terra, porque ele não queria ter filho, ele não queria engravidar a sua esposa. E a Bíblia diz que isso foi provocando a ira de Deus, até que Deus o matou, faquinha na garganta dele, a faquinha do Senhor Jeová desceu sobre a gargantinha dele e ele morreu, acabou-se. Correto? Então, segundo a lei do Levirato, deixa eu ver aqui o nome da lei. Levirato. Segundo essa lei, então a esposa, a viúva, ela tinha que se casar com alguém da família, com um parente mais próximo, para poder continuar tendo a descendência, para que a promessa de Deus se cumprisse, então, por intermédio daquela família. Então, Tamar, ela se casa com o próximo irmão. O próximo irmão se chamava Onã. Amém? Amém. Então, vamos lá, vocês estão entendendo, né? Estão acompanhando comigo, né? Eu não deixo sozinho. Ela se casa com Onã. E a Bíblia diz que Onã também ele era perverso. Ele era um cara terrível. E ele pensou consigo mesmo: eu não vou dar descendência para o meu irmão. Se meu irmão não quis ter descendência, agora não vai ser comigo. Então a Bíblia diz que ele se aproveitava da mulher, ele, digamos que a usava sexualmente, mas ele não queria cumprir o propósito de Deus. Então ele, da mesma forma, ele acuava na terra. E a Bíblia diz que Deus veio e também o matou. Ele também morreu. A raça dele foi acabada. Amém? Para vocês entenderem. E a Bíblia diz que ela fica então viúva. E começa então aqui uma história muito interessante. A palavra do Senhor nos fala que ela era uma mulher, eu creio que já escolhida por Deus, com aquele propósito. O nome de Tamar é chamada para estar de pé, chamada para ficar firme. Amém? Olha a história dela, o nome dela já diz: chamada para estar firme, chamada para ficar de pé. Ou seja, Deus realmente tinha um propósito na vida dela. E vocês vejam que por tudo aquilo que ela já tinha passado, ela não se deixou abalar, ela não achou que ela estava arruinada, ela não achou que a vida dela tinha chegado ao fim. E a Bíblia diz que então o Judá, ele fala para Tamar assim: olha, Tamar, o negócio é o seguinte, você agora está viúva do meu segundo filho, agora eu tenho que Selá é ainda jovem, muito jovem. Você então faz o seguinte: você volta para a casa do seu pai, você
você fica lá, espera o meu próximo filho crescer, então você vai se casar com ele, para assim você continuar essa descendência. Mas a Bíblia também diz que Judá não foi fiel na sua palavra, ele não cumpriu a sua palavra. Você veja bem que quando o homem ou a mulher de Deus não cumpre com a sua palavra, ou seja, mente naquilo que prometeu, Deus não se agrada, e Deus ficou, digamos que, triste com aquela situação, porque o que Judá tinha prometido para Tamar era que voltasse para a casa do pai, e quando o filho crescesse, ele daria aquele filho como esposo. A verdade é que talvez ele tenha tido medo, né? Já morreram 2. Eu vou dar um terceiro para morrer também. Acho que não eram muito bons os meninos, né? Os meninozinhos não eram umas boas figuras. Não era muito bom caráter para as crianças, né? E aí o que acontece? Judá fica com medo, ele teve medo de dar o seu terceiro filho como esposo. E Tamar, então, ela continua na casa do pai. Veja bem que existe propósitos de Deus, existem promessas para quem continua na casa do pai, para quem não sai debaixo da promessa do pai. Já nós aprendemos aqui que quando Deus tem uma promessa para nós, fique na casa do pai, continue buscando a promessa, guardando a promessa, mas debaixo da promessa do pai e debaixo, né, da tutela do pai. E nós estamos falando do pai espiritual, que é Deus. Amém, gente? Amém. Vamos continuar aqui. O desfecho dessa história triste com um final feliz. Glória a Deus. Judá falou para ela: olha, você vai para lá, volta para casa do seu pai, fica lá esperando, porque certamente o meu filho mais novo vai crescer e ele vai se casar com você. Mas na verdade não era o que estava no coração dele, irmãos. Não era o que estava no coração dele. E a palavra de Deus diz que Deus não folga com a justiça. Deus não fica folgado quando alguma injustiça é cometida. Deus trata, a Bíblia diz ainda que Deus não tem o culpado por inocente. Culpado é culpado, inocente é inocente. E nós vemos então que Judá, ele estava atrelado a uma promessa que ele fez à sua nora. Promessa essa que ele não cumpriu. E a Bíblia diz que passados os tempos, ela viu que essa promessa não ia ser cumprida, porque ela soube que o rapaz já era um homem e que, digamos que, não seria o esposo dela. Ela então ficou bem triste e eu creio que ficou buscando ali uma direção de Deus para a vida dela. Nesse interim, a esposa de Judá morre. A sua esposa morre, ele fica viúvo. Passados 3 ou 4 meses depois que a sua esposa morre, nós vemos ali um ocorrido. Que Tamar, ela teve uma ideia que, digamos que talvez hoje nós não iríamos aprovar a ideia que ela teve, mas foi a ideia que veio sobre ela. E a Bíblia diz que ela ficou sabendo que naqueles dias Judá ia subir para as montanhas para tosquear as ovelhas. E ela ficou sabendo que um parente próximo dele havia convidado ele para ir para subir as montanhas para lá. Eles festejavam, bebiam e tosqueavam as ovelhas e ficavam por lá alguns meses. E a Bíblia diz que ela teve uma brilhante ideia, Ela pensou: eu vou me vestir de prostituta, vou ficar na beira do caminho, e quando ele passar, eu vou, digamos que, seduzi-lo. E a palavra diz mais ou menos isso, que ela fez uma barraca, armou uma barraca à beira do caminho, e quando ele foi passando, então ela cobriu o seu rosto, né? Nas entrelinhas da Bíblia está escrito que ela era uma mulher muito bonita, ela não era uma mulher feia, ela era uma mulher jovem e muito bonita. E ela cobriu o rosto para não ser reconhecida, e também estava, digamos que a beira do caminho, talvez ela estivesse lá com uma lamparina. E a lamparina, ela tem uma meia luz que fica mais escuro do que claro. Então ele chegou e viu ela, e ele falou: o que eu posso fazer para ficar com você essa noite?
Mas só que ele não estava no cabrito ali, né? E ela falou: vou segurá-lo agora. Eu preciso de uma segurança. Eu preciso saber se realmente você vai mandar esse cabrito para mim depois. Aí ela falou assim: eu preciso que você me dê algo que é teu, que identifique realmente que é seu. E ele concordou. E a Bíblia diz que ele deu para ela o selo, era um anel, ele deu um cordão, foi o que ela pediu para ele: um anel, um cordão e um cajado. E nós vimos aqui, hoje eu quero que nós venhamos aprender algo interessante. Às vezes Deus traz uma palavra que anima, que você pula, sapateia, chora, enfim. Mas às vezes Deus traz uma palavra de instrução para nós. Amém? E vocês vejam que ela foi uma mulher inteligente, ela foi uma mulher sagaz. E ela pediu para ele o seu anel. O anel significa a identidade. Porque no anel dele, lembra lá da bênção que o pai dele deu para ele sobre o leão? O anel dele tinha um leãozinho lá no selo do anel. Era aquela assinatura dele, era a identidade dele. Onde ele se certificava que aquele documento foi ele que assinou. Quando ele selava com o seu anel, era como o rei. Quando o rei assinava um documento e selava com o anel, então estava dito que realmente era aquela assinatura do rei e ela seria irrevogável. E Judá então deu a ela o seu anel, o seu cordão e o seu cajado. E nós vemos que o anel, ele significa identidade. O cordão significa fidelidade e segurança. Amém? O que significa o anel? Identidade. O que significa mesmo? Identidade. Eu quero ver se vocês estão prestando atenção, vocês vão pegar comigo. Diga: o anel significa identidade. Anel significa identidade. O cordão significa fidelidade e segurança, porque às vezes ele amarrava aquele cordão na cintura. Quando ele não levava aquele cordão no braço, ele amarrava aquele cordão na cintura. Então o cordão, ele significa fidelidade e segurança. E por fim o cajado. O cajado significa autoridade. Ou seja, ele deu para ela os bens mais preciosos que ele tinha. Vocês concordam comigo? Ele deu para ela a sua identidade, como se fosse hoje o seu RG. Ele deu para ela a sua identidade, ele deu para ela a sua fidelidade e deu para ela também a sua autoridade. Ou seja, ele foi embora praticamente despido, né? Sem algo que realmente ele pudesse afirmar quem realmente era ele. Enfim, os tempos se passam e a Bíblia diz que ele mandou o seu servo levar lá o cabrito. Mas quando o servo chegou lá, ele perguntou dela: vocês viram por aí uma prostituta assim, que estava vendo o caminho? E o povo disse: nunca esteve aqui essa pessoa. Essa mulher não é daqui, essa prostituta, essa pessoa nunca esteve aqui. E os homens, os servos dele, saíram perguntando lá pela vizinhança se alguém tinha visto aquela mulher. Ninguém deu notícia daquela mulher. A mulher simplesmente desapareceu, sumiu do mapa, porque não era aquele o propósito dela. E a Bíblia diz que os seus servos voltaram com o cabrito para trás e falaram para ele: não existe essa pessoa lá. Essa pessoa nunca esteve lá. Ou seja, ficou um enigma. E ela guardou com ela o anel, o cordão e o cajado. E a Bíblia diz que já ela engravidou, já como foi descoberto que ela estava grávida, então ela foi levada às autoridades, né? Foi levada às autoridades que ela estava grávida. Vamos achar o pai desse bebê. E aí mandaram falar com Judá: olha, a fulana de tal está grávida. E ele lá, ela está grávida, olha, mete fogo nela, tira ela da moral da casa e mete fogo nela, taca fogo nela e queima ela. A lei mandava apedrejar, mas ele era tão atrevido que ele mandou tacar fogo. Taca fogo nela, mete fogo nela. E aí o povo, né, ela foi levada diante das autoridades.
foi tão autoritário para mandar tacar fogo nela, né? Não era nem levar no meio do arraial e tacar pedra. Ele já mandou tacar fogo. Mata de uma vez, mete fogo nela. E quando ele se deparou com ela, com os seus documentos em mãos, ele falou: certamente essa mulher é mais justa do que eu. Ou seja, eu que sou digno de ser queimado, eu que sou digno de ser apedrejado. Ele teve que ser humildezinho, abaixar a cabecinha dele e dar a cara a tapa. Fui eu sou o pai dessa criança. Não é isso? Mas irmãos, vamos além. Quando ela vai dar à luz, que coisa interessante acontece. Quando ela vai dar à luz, a Bíblia diz que as parteiras se ajuntam, né, para ajudá-la a dar à luz. E quando aparece o primeiro neném, o neném, ele mostra a sua mãozinha, ele põe a mãozinha para fora. Aí a parteira vai lá e amarra lá um fio de escarlate na mãozinha dele, mas ele de braço esconde a mão. E aí o outro irmão que estava lá, não sei onde ele estava, o outro irmão nasce primeiro. Né? Então ele nasce primeiro. E aí o que acontece? Nós vemos aqui mais um mistério acontecendo na vida de Tamar. Por isso que é uma história um tanto triste, porém com um final feliz. Oxalá seja essa a nossa história. Ainda que a sua história tenha começado triste, ainda que a história da sua vida de repente não tenha sido a melhor história do mundo para se contar, a sua história talvez não seja muito bonita, mas tenha certeza, Deus transforma ela num final feliz. Amém? Deus é o Deus que transforma qualquer história num final feliz quando nós oferecemos a Ele em primeiro lugar. Quando nós deixamos Ele tomar o primeiro lugar em nossas vidas. Aleluia! Então ela convida, as parteiras são chamadas para dar à luz a sua criança. Então vem o primeiro neném que coloca a sua mãozinha para fora, ela amarra lá no fio, mas ele recolhe a sua mão. Então o que nasce primeiro era o que estava atrasado. Então ele se põe na frente, ele toma a frente e ele nasce primeiro. E a palavra diz que ele foi o primogênito, ele foi escolhido, o nome dele significa aquele que abre o caminho. Amém? O primogênito teve esse nome de Pérez ou Perez, né? Como em hebraico. Em português seria Pérez. O primogênito, aquele que abre o caminho. E nós vemos que aquele que abre o caminho, esse primogênito, ele aponta para Cristo. Ele aponta para o Senhor Jesus, que é o primogênito. E a Bíblia fala em Hebreus, que eu quero ler aqui com vocês. Já volto aqui também onde eu estava. Em Hebreus, eu quero abrir com vocês aqui. Hebreus 10, capítulo 20. Os irmãos ali estão pentecostal ali na trás. O poder está caindo. Os irmãos são bem pentecostais. Colocaram ali? Hebreus 10, capítulo 20. Hebreus 10, versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Então nós vemos que o Pérez, ele aponta para Cristo como primogênito, aquele que abre o caminho. Ele aponta para Cristo, o Redentor. E nós vemos que o Zerá, ou Zera, é aquele que a mãe dele deu para ele o nome, aquele que tem consigo a marca de brilhante. Ele nasceu para brilhar. Amém, irmãos? Então o primeiro nasceu apontando para Cristo, e o segundo também, porque ele nasceu, Zerá, é aquele que nasceu para brilhar, é aquele que tem o brilho de Cristo. Amém? Então nós vemos que diz respeito a nós também. Nós hoje temos
prometeram não cumpriram. As pessoas que falaram que ia dar tudo certo para ela, que eu prometi que ia fazer um casamento feliz para ela, não cumpriu. Mas Deus, que é poderoso e tremendo, Ele cumpre com as suas promessas. E Ele não deixa ninguém de mãos vazias. E os dois filhos, nasceram já apontando para Cristo. Porque o segundo filho nasceu e o nome dele era Zerá, aquele que nasceu para brilhar, aquele que tem o brilho de Cristo. Se seria hoje. E nós temos aqui, irmãos, tanto o Pérez quanto o Zerá. Deus honrou, porque Jesus veio da genealogia desse primogênito, o Pérez, ou Perez, amém? Então nós temos aqui o cumprimento de uma profecia, o cumprimento de algo que Deus falou e cumpriu. E eu quero dizer para você uma coisa: tudo que Deus fala conosco, Ele cumpre. Pode não ser do nosso jeito, pode ser da forma mais estrambólica, como foi na vida de Tamar, amém? A história dela, minha amiga, é uma história estrambólica, porque ela precisou ter um caso com o sogro para ter um descendente que viria, encaminharia a linhagem do Messias. E hoje você fala, meu Deus, mas que linhagem, mais estrambólica, mas que história mais estrambólica. Mas você pode ver, a minha história não é tão diferente, a sua história não é tão diferente, e ninguém aqui tem uma história tão santa que seja diferente da história de Tamar. Ninguém aqui tem uma história tão perfeita que seja diferente da história de Tamar. Ou seja, Deus muda a história, Deus muda a sentença. Ainda que o homem resolva não te honrar, nós temos um Deus que honra as nossas vidas com a sua promessa, amém? E aquilo que Ele prometeu para você, esteja certo, durma em paz, que Ele vai cumprir. Como o louvor aqui que nós cantamos, não é pelo que você fez, não é pelo que você é, não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele, tem a ver com a graça, tem a ver com a poderosa graça do Senhor Jesus. Aleluia. Não, eu acho que vocês realmente não entenderam. Não, a promessa que Deus tem para cumprir em nossas vidas, irmãos, tanto como igreja, tanto como pessoa, não tem nada a ver com o que você vai fazer, não tem nada a ver com o que você possa fazer, não tem nada a ver com a sua história, não tem a ver com a sua bondade ou com a sua fidelidade, tem a ver com a graça, tem a ver com Ele, tem a ver com aquele que rasgou o véu, tem a ver com aquele que rasgou o caminho para você passar, que abriu o caminho e nos colocou nesse brilhante caminho chamado graça de Deus, chamado graça salvadora do Senhor Jesus. Amém? Então isso, irmãos, é favor de Deus. Eu quero dizer para você, hoje você vive o favor de Deus, hoje você vive essa graça de Deus, hoje você tem o brilho de Cristo. O que seria de nós se não fosse esse brilho de Cristo? O que seria de nós se não fosse o perdão de Deus? A moral de tudo isso é, nós precisamos adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que nós somos. Porque às vezes você está bem e fala, hoje eu vou à igreja, hoje eu estou com uma casa, hoje eu vou adorar a Deus, hoje eu vou fazer, hoje eu vou pular, vou me extravasar. Mas e no dia que você não está com esse gás? O que seria de você se não fosse a graça do Senhor? No culto dos jovens estavam fervorosos, pulando, dando grito, dando glória. Hoje eles já não estão com a hora toda, mas a graça do Senhor está revigorando na vida deles. Amém, irmãos? O que seria deles hoje se não fosse a graça? Hoje eles não estão dando pulo de glória, não estão dando grito de glória, mas a graça de Deus está revigorando na vida deles e na nossa vida. Então, independente da sua força, independente do que você faça, independente daquilo que você venha fazer, você é lavado no sangue de Jesus, você é santificado pelo sangue poderoso do Senhor, você é justificado pelas obras
Mas se você está debaixo da graça, saiba que você é um homem santo, saiba que você é uma mulher santa, santificado pela graça, santificado pelo poder de Deus. Eu quero informar uma coisa para vocês: todas as vezes que você lê a palavra, que você ora, que você busca Deus, você está se santificando. Então nunca diga: eu não sou santo mesmo, né? Eu posso fazer isso. Eu vejo muito crente dizer isso, irmãos. Isso é injustiça com a graça. Amém? Você está sendo injusto com a graça, porque não é por você, pelo que você é, ou pelo que você faz, é pela graça. É pela graça que você é santo. Quando você medita na palavra, você está buscando a santidade de Deus na sua vida. Você está se santificando. Por isso, por mais que você seja falho, você é santo, porque a graça de Deus te santifica. Amém, irmãos? Isso é favor imerecido. Aquilo que nós merecíamos receber, que é a morte eterna, Jesus vem lá e retira e nos dá a graça, o favor imerecido de Deus para nós. Amém? Deus tem me chamado muita atenção com relação a isso, porque muitas vezes nós somos ingratos com a graça de Deus. Às vezes nós queremos fazer com o nosso braço, com a nossa força. E eu estava pregando na sexta-feira, lá na igreja O Brasil para Cristo do Caíque, e eu falei assim: olha, irmãos, você pode jejuar, você não pode, você deve, mas é por gratidão, é por louvor ao Senhor, é por gratidão tudo que Deus já fez na sua vida, é por amar ao Senhor. E a palavra diz que quando aquelas pessoas não puderam expulsar aqueles demônios, foi por causa da incredulidade, não foi porque ele não estava em jejum e oração. Então nós às vezes invertemos as coisas. Nós não podemos abolir a graça, nós temos que ver a graça de Deus em tudo aquilo que nós vamos fazer. Se você jejuar, você é santo. Se você não jejuar, você continua sendo santificado, a não ser que você não tenha Cristo na sua vida. Mas se você tem Cristo na sua vida, você está debaixo da graça de Deus. Amém, irmãos? Entendido isso, eu quero agradecer vocês pela atenção, pelo carinho, porque hoje não foi, digamos que aquela pregação da gente pular e sapatear, mas foi uma palavra de ensinamento para nós entendermos o que é a graça. Se não fosse a graça de Deus, aquela mulher que saiu da casa para se deitar com o sogro, para ter um filho, para entrar na linhagem do Messias, se não fosse a graça de Deus, isso não teria acontecido. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que é a graça de Deus? Por mais miserável que nós sejamos, nós estamos debaixo da poderosa graça do Senhor Jesus. Então, quando nós oramos, Deus ouve e cura. Quando nós oramos, Deus ouve e liberta. Quando nós oramos, Deus ouve e salva, porque nós estamos debaixo da graça. Então, tudo que nós fizermos para o Senhor, que seja por gratidão e por louvor a Deus, por tudo que Ele já tem feito em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o nome do Senhor seja louvado em nossas vidas. Eu quero ficar em pé, pode aplaudir ao Senhor. Eu quero que você fique em pé. Eu quero que nós venhamos agradecer a Deus pela graça regeneradora, pela graça salvadora do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero, Deus, te agradecer nessa noite, por poder, Senhor, estarmos meditando nessa palavra. Deus querido, que aparentemente parece algo tão cruel. Homens morreram, essa mulher, Pai, que saiu, Senhor, do nada, e o Senhor fez, Pai, com que ela também entrasse na linhagem do Messias. Deus, da mesma forma, Senhor, nós não éramos merecedores de nada, Pai, mas o Senhor nos fez dignos por intermédio do sacrifício de Cristo, por intermédio da graça de Cristo, Senhor. Meu Deus, e quantas vezes, Pai, nós não valorizamos isso, Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir perdão por isso, Senhor, como igreja do Senhor, Pai, por não valorizar, por não darmos valor, Senhor, nesta graça, na poderosa graça do Senhor Jesus. Às vezes, Pai, nós damos muito valor quando nós perdemos alguma coisa, quando nós
Senhor Jesus, Ele rasgou o véu e hoje nós podemos entrar na presença do Senhor com graça, com verdade, oh aleluia, e com a autoridade de Deus em nossas vidas e tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Mas Senhor, nós só precisamos acreditar, Senhor, acreditar que a nossa vida vai mudar. Nós só precisamos acreditar que a nossa história vai mudar, Senhor. Nós precisamos, Senhor, crer no Cristo vivo e ressurreto, Senhor. Nós precisamos somente acreditar, Pai, que o Senhor é poderoso e tremendo para honrar, meu Deus, a nossa fé. Oh, aleluia! Meu Deus, a tua palavra diz, Senhor, no livro de Hebreus, que tudo é por fé. Tudo é por fé, Senhor. Que Abraão, Pai, foi imputado por justo pela fé, Senhor. Meu Deus, querido, dessa forma, ele foi chamado de Pai na fé. Meu Deus, que nós possamos, Senhor, hoje sair daqui acreditando nos milagres. Meu Deus, a tua palavra diz, Senhor, que quando Abraão desceu no monte, Pai, o Senhor olhou somente para ele. Deus disse um menino e um bom menino, porque o Senhor aceitou o sacrifício. Meu Deus, que pela fé, Pai, tudo é pela fé, e hoje nós declaramos, Senhor, que pela fé nós saímos daqui de posse de vitória, Senhor. Meu Deus, se tem alguém que vem buscar uma resposta do Senhor, meu Deus, a resposta é pela fé. Creia e saia de posse de vitória. Toma posse da vitória pela fé, porque a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus. Oh Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oh Senhor, por esse sacrifício vivo e tremendo, soberano, Senhor. Oh aleluia, um sacrifício tremendo, Pai, que o Senhor ofereceu para nós. Meu Deus, nos falta palavras, Senhor, para agradecer, Pai. Meu Deus, com grande graça, o Senhor revelou a nós por intermédio de Cristo. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos seus filhos, Pai. Obrigado por esse ministério. Meu Deus, porque pela fé, Pai, o Senhor está mudando. Pela fé, o Senhor está transformando. Pela fé, o Senhor está salvando. Pela fé, o Senhor está operando milagres neste lugar. Coisas tremendas estão acontecendo. Pela fé no Senhor Jesus. Oh Deus, muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos. No nome santo e bendito do Senhor Jesus. E que toda a igreja diga amém.